Fala pessoal, Douglas Saito aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula dos 30 segredos do engenheiro de produção, e nessa aula nós vamos tratar da ferramenta 5W2H. Provavelmente você já viu, você que é estudante de engenharia de produção ou outras engenharias, ou trabalha em alguma fábrica ou indústria ou empresa que trabalha nesses moldes, provavelmente você já viu algo parecido ou já ouviu falar. Apesar de parecer ser simples, né, você copiar e colar isso e executar, tem alguns detalhes importantes nisso, porque você precisa argumentar, né? Você precisa convencer as pessoas. O que você escreveu aqui faz sentido. Né? Como é que você vai convencer seu gerente, seu gestor? Ou se você é gestor, ou se você é empreendedor, você convencer seus subordinados. É claro, se você não convencer seus subordinados, convencer, óbvio, de certa maneira, eles irem junto com você, né? Isso aqui não funciona. Não faz o menor sentido. Isso aqui só funciona se todos os envolvidos estiverem no mesmo barco. E é exatamente isso a nossa intenção. Vamos responder 3 perguntinhas, né? Como sempre, o que é essa ferramenta propriamente? Por que utilizá-la, né? Você poderia simplesmente não utilizá-la ou utilizá-la na ferramenta diferente. Então, existe uma justificativa para isso. Eu vou tentar te convencer que ela é importante. E como, né, utilizá-la é onde a gente vai gastar mais alguns minutos aqui, é onde eu vou dar alguns exemplos e tentar ficar mais claro exatamente essa função do professor, explicar o que é e depois com alguns exemplos isso se tornar claro, se tornar cristalino para você na sua aplicação. Primeiro, o que é essa ferramenta, né? É uma ferramenta, então, na categoria de planejamento. Por que planejamento? Você vislumbra alguma coisa no futuro. Então você quer alguma coisa no futuro, você imagina, você pensa, você calcula, você faz isso tudo agora, né? Então a ferramenta você está planejando, você preenche e exercita ela agora para que as coisas aconteçam no futuro. Exatamente. Então você está num cenário A, que você está insatisfeito ou você quer algo melhor para frente. Quando você quer algo melhor para frente, você planeja alguma coisa. Exatamente é esse o fundamento do planejamento. Você quer mudar o seu cenário atual. Você quer que as coisas sejam diferentes lá na frente. Para isso você tem uma ferramenta, né, que ela te mostra, que ela te coloca os tópicos a quais você deve exercitar para saber o que você deve fazer para que lá na frente seja o que você quer. Nesse caso, né, e o caso mais usual é o caso que aparecem mais ocorrências, né, ela é uma continuidade, né, das ferramentas da qualidade. Ou seja, nas aulas que nós já passamos aqui, nós identificamos várias ferramentas da qualidade. As ferramentas da qualidade, você se lembra delas. O Ishikawa, você lembra dos 5 porquês, você lembra da Gucci. Todas elas demonstram o problema. Elas vão em direção à causa raiz do problema. E elas priorizam o problema. Qual problema deve ser tratado e qual não. Até aqui, até as ferramentas da qualidade, você não tratou o problema, você só identificou, você só reconheceu que tem um problema e você só priorizou, você só sabe o que vem primeiro, o que vem depois. O que você vai fazer não veio ainda, o que você vai fazer é agora, exatamente agora que você pegou o problema, né? Justamente por isso que é uma ferramenta de planejamento, você não fez ainda, você vai planejar o que você vai fazer. Né? Exatamente isso no PDCA faz parte do plano, né? Exatamente isso, o que você vai fazer para resolver esse problema. Então a gente vai tratar aqui, né, como uma ferramenta, claro, de planejamento. Você pode planejar ela o que você quiser com ela, mas nós vamos partir de um problema identificado nas ferramentas da qualidade, né? É o que todas as aulas eu venho falando da qualidade. E agora a gente tem uma ferramenta de planejamento que complementa, ela vem depois. Você usa as ferramentas da qualidade primeiro e depois usa uma ferramenta de planejamento para você saber, você ter os tópicos do que você vai fazer em relação a isso. Bom, por que utilizar essa ferramenta? Claro, você pode pegar todos os problemas que você tem e sair fazendo um monte de coisa com elas. Só que tem essa ferramenta ela responde um monte de coisa antes de você ter problema com elas. Né? Eu vou te dar alguns exemplos para você ficar convencido disso. O primeiro deles é quem. Né? Quando você tem um problema e você tem uma ação, né, quem vai resolver isso?
A partir do momento que você escreve quem vai, isso você delegou um responsável. Isso é fundamental. Por quê? Porque se não tiver um entendimento de quem vai fazer, ou todo mundo faz ao mesmo tempo e todo mundo gasta uma energia danada, ou ninguém faz achando que o outro vai fazer. Então, num planejamento de algo que vai acontecer no futuro, quando não está definido muito bem quem vai fazer o quê, é possível que tenha cachorro de 2 donos, de 3, de 4, e cachorro de 2 donos, como vocês bem sabem, morre de fome. Então, definir quem é a pessoa, quem é o setor, ou quem é a área, por exemplo, ou a função que vai fazer aquela atividade, ela é fundamental num planejamento. Justamente em empresas muito grandes, que tem 1.000 funcionários, 2, 3, 4, 5 mil, se você não falar quem que vai fazer o quê, ou se não definir em conjunto quem vai fazer o quê, é possível que se mapeie tudo isso, todo mundo volte para o seu setor e ninguém faça absolutamente nada, porque ninguém é responsável de nada. Você não tem uma pessoa. É sempre imprescindível que tenha um responsável. Claro, aqui no CPA, eu sou professor, eu sou responsável de dar aula. Quando se planeja uma aula, quem planeja a aula sou eu, quem estuda sou eu. Então não é o editor que tem que fazer a aula. Então quando coloca aqui, sou eu. O responsável de dar aula sou eu. Mas um exemplo, né, se você não ficou convencido ainda, é dinheiro. Claro, você pode ter um planejamento infinito, né? Você pode ter toda uma estrutura, mas você precisa contabilizar quanto que isso vai custar. E quem já fez obra, né, sabe muito bem o que eu estou falando. Planeja a construção de uma casa, ou uma reforma, ou alguma coisa nesse sentido. Quando vê o orçamento, sempre estoura. Sempre estoura. Isso é impressionante como é assim. Né? Sempre estoura o orçamento. Por quê? Porque o planejamento de quanto não foi muito bem feito. Quanto mais apurado é o planejamento de quanto, mais você sabe. Então, é mais certeiro a sua decisão. Se você soubesse quanto a sua obra iria gastar até ela ser completada, né, o valor exato disso, seria muito mais fácil você tomar uma decisão de executá-la ou não, ou executar metade dela, ou executar apenas um pedaço, ou deixar alguma coisa para fazer, ou de fato está dentro do orçamento mesmo e vão para dentro e faz a obra. Então, você saber quanto isso custa te ajuda a tomar uma decisão antes de você começar e ir fazendo e gastando recurso que talvez você chegue no final e não dê certo. Como uma obra inacabada. Você já gastou metade do recurso, ou 100% do recurso, e a obra está na metade, ou 30%, ou 40%, e você não tem mais recurso para gastar. Era preferível não ter gastado aquele dinheiro, era preferível ter investido em outra coisa. Claro, quando você trabalha numa empresa, você não está lidando nem com o seu recurso, está lidando com o recurso de outrem, ou seja, de uma outra empresa, de uma outra pessoa, que é pior ainda, que você está lidando com uma coisa que não é sua. Né? Então você gastar, imagina você pedindo para o seu gestor 100 mil para investir no maquinário, né, que vai gerar uma produção 5 vezes maior, na hora que você coloca, não, você não contabilizou muito bem quanto que é. Né? Na verdade, você nem contabilizou, você falou que a máquina é boa porque você viu no Google.